A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma tarde aqui, que nós estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor e lendo o capítulo de número 3 hoje, de Gênesis, no nosso canal Tabernáculo Missionário Casa de Oração. Estamos lendo e meditando um pouquinho, sem a parte teológica, mas aquilo que a palavra diz de verdade. Gênesis rápido, hoje capítulo de número 3. Meu nome é pastor Dejean Miranda e estamos aqui trazendo um pouco da palavra de Deus para a sua vida, meditar. Nossos vídeos são curtos, né? Que você dê um like, que você possa compartilhar com quem você achar que precisa ouvir essa palavra. Vamos lá para a nossa meditação no capítulo de número 3 de Gênesis. Em negrito está escrito no capítulo 3 a queda do homem, a queda da mulher, a queda de quem Deus escolheu. Versículo 1 em diante diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, do suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão, a sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden,
para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a nossa leitura em Gênesis capítulo de número 3, onde traz a queda espiritual, a queda material, a queda financeira, a queda da união, a queda do amor, a queda da paz, a queda da alegria, a queda da comunhão com Deus, a queda da vida eterna, a queda de estar em um lugar onde não se existia o cansaço. A palavra em negrito do começo do capítulo 3 vai trazer isso, a queda. A queda daquilo que o homem tinha de melhor que Deus deu. O ser humano vai buscando ao longo de sua vida o que é melhor para si. E Deus, assim como Adão, ele nos dá o que é bom, ele nos dá o que é maravilhoso. Porém, quando nós temos o que é bom, o que é maravilhoso da parte de Deus, por um instante ouvimos a voz do inimigo. Isso faz com que a gente tire o foco do que Deus prometeu, do que Deus falou para nossas vidas. Lembra da promessa que Deus te fez? Lembra daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida? Deus está olhando para mim e para você dizendo assim, fica naquilo que eu te disse. Não dá ouvido para outras coisas. Não toma daquilo que eu disse para não tomar. Não pega aquilo que eu disse para não pegar. Não faz aquilo que eu disse para não fazer. Não vai pelo caminho que eu disse para não ir. Cada um de nós temos uma restrição da parte de Deus, o não de Deus, para que a gente não caia nos nossos próprios desejos, na nossa desobediência para com Deus. Muitas das vezes o homem olha e diz assim, mas fulano, mas A e B, C e D fazem, por que eu não posso fazer? Porque contigo Deus quer diferente. Porque contigo Deus quer fazer diferente. Então não fica olhando, porque o inimigo está mostrando que os outros podem e você não pode. Fica com aquilo que Deus disse, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E pronto. Imagine, Deus tomou Adão do âmbito da terra que tinha, que ainda não dava frutos, que ainda não era próspero, e colocou no jardim que Deus fez para ele. Adão foi colocado em um lugar ótimo, maravilhoso, a qual ele não tinha cansaço, não tinha problemas, não tinha nada. E deu uma esposa, cuidaram para cuidar do lugar, só cuidar e ter o que é melhor de Deus. Quantas das vezes Deus nos coloca em lugar ótimo, maravilhoso, só para nós cuidarmos. E o inimigo vai aparecer, o inimigo vai tomar alguém, alguma coisa, uma pessoa, um desejo nosso, para tentar fazer com que nós venhamos cair da comunhão com Deus. Aqui, a serpente se deixou ser levada pelo inimigo de nossas almas. Era a mais astuta. O diabo ele não vai tomar algo que não vai saber como usar. O diabo ele vai usar, o nosso inimigo vai usar aquilo que ele sabe que vai nos chamar a atenção, que vai nos ludibriar, que vai trazer o desejo, a própria cobiça da carne. E foi isso que aconteceu com a Eva. Ele olhou e fez uma pergunta, um questionamento. Sabe o que eu digo que é o maior defeito do ser humano? É dar ouvido para aquilo que não é para dar.
Porque o nosso inimigo ele só quer uma brecha para tentar fazer com que a gente venha não mais olhar e nem estar como o nosso Criador quer. O que acontece é que toda vez que o inimigo acha uma brecha, acha um emprestado, um ouvido aberto para que ele venha trabalhar, ele trabalha de uma forma apresentando coisas distorcidas. Ele usa a própria Bíblia para distorcer aquilo que Deus falou para mim e para a tua vida. Então, medite muito nisso. E Deus nos mostra que depois da queda o homem é sujeito a pecar. Paulo vai dizer que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. O servo de Deus é sujeito às mesmas paixões do que o mundo oferece. Ele é sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos a qual o mundo oferece. Mas nós temos que estar sempre com Deus. A gente nunca pode se julgar o melhor, o mais santo. A gente não pode se julgar o que ora mais, que é mais usado, que conhece mais a palavra. Eu sou conhecedor da palavra. Eu sei orar, né? Eu sei pregar, eu sei louvar. Nós temos que dizer assim: eu tenho Deus. Essa é o maior ápice da nossa comunhão com o Senhor. Nada vem de nós, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que nós somos pó e cinza. E para lá nós vamos voltar, porque do pó nós fomos feitos e do pó nós vamos voltar. Então Deus já está dando uma diretriz que nós somos pó, nós somos da terra e vamos voltar para a terra. E nós voltamos. Mas o que me chama a atenção também é que o ser humano só cai quando ele dá ouvido ao inimigo das nossas almas. E o que ele desperta é o desejo, a cobiça, porque olha o que está escrito no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Entenda que o inimigo de nossas almas, ele abre o nosso desejo pela vontade de obter. Depois ele começa a mexer que a gente precisa pegar, agradável ao tato, ao paladar, à usúria. A gente quer degustar daquilo que desejamos primeiro na mente. E depois nós pegamos e usufruímos do pecado. O apóstolo vai dizer, um dos apóstolos vai dizer que o pecado nasce na mente, desce para ser gerado no coração e depois nasce. Costumamos dizer que o crente, ele não se desvia lá fora da casa do Senhor. Ele se desvia dentro da casa e depois o pecado revela que ele já estava desviado dentro da casa do Senhor. E o que mais impressionante é que quando Deus veio conversar, nós vamos ver um diálogo impressionante. No versículo 8 em diante, nós vamos ver uma conversa com Deus, porque Deus tinha isso. Deus quer ter uma conversa conosco todos os dias. Deus falou para ele, Adão, e eles se esconderam. Depois de um pecado, o ser humano costuma se esconder de Deus. E não é isso que Deus quer. Porque, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, Deus estava lá, querendo reatar uma aliança com o ser humano. Porém, o que o ser humano agora trouxe para dentro de si foi o orgulho, a soberba, a falta de humildade em reconhecer para Deus que nós pecamos
é o ápice do afastamento da comunhão com Deus. Ele se escondeu. E essa palavra que ele usa, eu ouvi o Senhor, mas me escondi. Tem muita gente ouvindo Deus, mas prefere se esconder de Deus do que assumir, do que estar de frente com o Senhor, conversando e assumindo seus erros. Porque o que Deus ouve foi a mulher, foi a serpente. Sempre nós tentamos jogar para o outro as nossas culpas, o motivo de termos errado perante o Senhor, o motivo de ter errado contra Deus. Sempre a gente joga para o outro. E o que Deus quer aqui é que eu e você assuma que somos pecadores, que somos errantes, para que volte a ter a comunhão e o perdão de Deus. Foi feito isso na cruz do Calvário. Ele, sem pecado, ele quis morrer por mim, por você. Quando o homem acha que não tinha mais jeito, Deus veio lá e deu seu filho, e ele estendeu as mãos para mim e para ti, dizer que ele nos purifica de nossos pecados. E de lá da queda também, Deus traz a maior das profecias, que teria uma inimizade entre a serpente e a mulher, e que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e você sabe quem é. E essa lhe feriria o calcanhar. Deus está dizendo que a gente não vai estar livre das tentações, mas que em Cristo Jesus, nosso Salvador, que esmagou a cabeça da serpente, pode nos perdoar e nos livrar de nossas tentações. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, nos livre de nossas tentações. Livre de nossas tentações. Deus está aqui para reatar a comunhão com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor por causa que pelo erro, pelas falhas, pelo pecado que você um dia cometeu. Lembre-se que Jesus pode perdoar. Tem o poder para perdoar. E que se você hoje se render ao Senhor, os seus pecados serão perdoados por Ele. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui o Senhor nos mostra uma queda de um ser humano, de um homem, de Adão e Eva. Desculpe. Mas por Cristo Jesus, o Senhor mostra que essa pessoa pode receber o perdão. E essa pessoa que está ouvindo, o Senhor vai de encontro a ele. E o Senhor consiga, Pai, com todo o teu poder, reverter aquilo que o inimigo de nossas almas colocou no coração. A pedra, a barreira seja quebrada entre você e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que você possa se arrepender e voltar para a casa do Pai. Você tem o perdão de Jesus Cristo. Volte e se sinta abraçado por Deus novamente. Volte à comunhão com Deus novamente. Assim eu te peço, Jesus, alcance esse coração ferido, amargurado, rancoroso, que não consegue liberar um perdão, que não consegue pedir o perdão. Que o Senhor possa alcançar esta alma. Que Ele possa dar liberdade para que o Senhor possa entrar e ceiar com Ele e Ele com o Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, que essa palavra possa ter penetrado dentro do teu coração e que você possa voltar à primeira obra, aos caminhos do Senhor, porque Ele te espera, Ele tem projetos e planos na sua vida. Não ache que você está esquecido, mas saiba que Deus sempre te amou e sempre vai te amar. A paz do Senhor a todos. Boa tarde.